Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre crescimento, hoje a gente vai falar sobre distribuição. Distribuição é muito importante para o seu negócio porque é através de uma estratégia de distribuição bem definida que você consegue levar com mais eficiência e eficácia o seu produto para o seu cliente. A gente tem diversos tipos de distribuição, mas para começar a gente precisa entender as fases da distribuição. Na distribuição você tem a fase de conscientização, onde o cliente entende como o produto vai chegar até ele, onde ele entende, através de uma boa comunicação, como essa distribuição acontece, como ele pode adquirir o produto. A gente tem a fase de compra, onde ele efetivamente vai fazer a compra, né, o processo de compra em si. A gente tem a fase de entrega, onde a gente leva o nosso produto até o nosso cliente. E por fim a gente tem a fase de pós-venda, é onde a nossa distribuição vai se preocupar com logística reversa ou única e exclusivamente a entender se aquele produto foi muito bem atendido, se existe mais algum suporte que a gente precisa dar, ou tem alguma característica ou peça ou algum tipo de serviço que vem agregado que a gente também tem que entregar. Então esses 4 pontos são fundamentais entendendo a fase da distribuição. Se você sabe e entende a conscientização, você sabe o que o cliente está buscando e o que você tem que comunicar. Se você entende a fase de processo de compra, você mapeia muito bem quais são as dores e benefícios que ele busca no processo de compra, para você criar gatilhos que vão impulsionar a ir para a próxima fase, que é a fase de venda. Na fase de venda é o momento onde a gente tem o relacionamento entre empresa e cliente. Ali é fundamental você entender como vai funcionar esse canal. E por fim, a fase de pós-venda é o momento onde a gente consegue entender quais serviços a gente pode trazer para o cliente e agregar mais valor. Isso é fundamental para o seu cliente sair com expectativa acima da média, fundamental. Existem alguns tipos de distribuição. Entendendo as fases, a gente pode falar que existe a distribuição offline, através de distribuidores, representantes e venda direta, onde distribuidores são empresas que vão levar o seu produto ao consumidor final, e aí a gente tem canais em cima disso. A gente tem os representantes, que são pessoas que vão levar a sua marca e seus produtos também até os clientes finais, e a gente tem a venda direta, onde a sua própria empresa vende diretamente para o seu público, para o seu cliente. Na distribuição, você normalmente tem empresas mais robustas, que entendem o seu mercado e trabalham com estoques alavancados. Então você precisa entender que se você escolhe a fase de distribuição, você tem que pensar de uma maneira bem mais macro, porque esse cara vai precisar de estoque, esse cara vai precisar de um suporte acima da média e com certeza ele vai precisar estar engajado no momento de fazer a venda. Entenda que normalmente o distribuidor pode ser exclusivo, ou seja, trabalhar somente com a sua marca ou com diversas marcas. Então você precisa entender esse cara para saber quais são as nuances que ele precisa. O representante, ele normalmente é uma pessoa que vive do seu produto, normalmente são empresas menores. Eu gosto de fazer muita analogia, por exemplo, com uma empresa de seguros, né? A gente tem a operadora e a gente tem os corretores. Os corretores nada mais são do que representantes, que levam o portfólio de seguros para o cliente. Então esses representantes normalmente são, na grande maioria, são empresas um pouco menores e que precisam e necessitam de muito treinamento, de muito suporte, porque normalmente eles não conseguem se promover, não conseguem investir nesse tipo de necessidade ferramental. Então, cabe a você a levar para esse teu representante as necessidades que ele tem e precisa sanar para conseguir fazer uma boa venda. E a gente tem a venda direta, que é justamente você até o seu cliente, você ser responsável por toda a comunicação, por todo o traquejo com o cliente, pelo relacionamento, e isso fica dentro de casa. Qual é o certo? Depende do seu tipo de negócio, depende da capilaridade que você precisa ter. Se a gente for pensar, por exemplo, numa Brastemp da vida, se a gente for pensar, por exemplo, numa empresa de ar-condicionados, numa Carrier, elas não conseguem, por si só,
entender de fabricação, entender de distribuição e fazer 100% os dois. Logo, eles tentam achar parceiros de mercado para poder fazer essa distribuição com mais eficiência. Em contrapartida, eles focam muito bem na fabricação desse produto. Assim eles conseguem dividir e ter uma boa ênfase. Tem empresas que trabalham com mais representantes, tem algumas empresas que produzem ou até mesmo empresas de serviços que precisam, para capilarizar, e entendem que eles não têm essa capacidade de investimento para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então eles buscam representantes. São empresas menores que conseguem ter expertise de venda. E a venda direta é quando você tem total expertise do teu canal, você consegue manejar bem todas essas frentes e você vê que faz sentido esse tipo de venda. Além dessa distribuição física, a gente tem a famosa distribuição online, que é a que mais cresce hoje, que é através de plataformas próprias ou a plataforma de terceiros. Plataformas próprias nada mais é do que você criar uma sistematização para o seu cliente buscar dentro da internet o seu produto. Assim ele consegue ter uma comunicação muito mais enxuta, direcionada em uma única plataforma, ele consegue tomar as fases que a gente citou anteriormente de conscientização, processo de compra, pós-venda, tudo isso em uma única plataforma, então você consegue condensar essas fases em um único local, isso é muito interessante, mas você também precisa de expertise nessa área. Então muitas empresas também fazem escolha de escolher plataformas de terceiros, os famosos marketplaces, onde você consegue, em um grande player de mercado, uma empresa que tem especialidade nesse tipo de negócio, em fomentar o seu negócio de maneira online. Falamos então sobre as fases, falamos sobre a distribuição física, offline e a online. Online hoje é a mais famosa, mas eu queria citar uma ferramenta de distribuição que vem ganhando muita proporção dentro do mercado, principalmente nas startups, mas ela não se restringe apenas a elas, que é a distribuição por rede. A distribuição por rede nada mais é do que você criar mecanismos para que o seu ecossistema se autofomente através dele mesmo. Ou seja, o seu ecossistema ele consegue retroalimentar a sua plataforma de negócios. Vou dar um exemplo clássico, o Facebook. O Facebook ele conseguiu crescer através dos próprios usuários. Por quê? Porque, de acordo com a distribuição por rede, quanto mais usuários entram na plataforma, mais os usuários antigos se beneficiam por isso, porque o ecossistema fica maior e isso beneficia a todos. E automaticamente os novos clientes também se beneficiam dos clientes antigos e também buscam trazer mais clientes, mais usuários para essa plataforma para também se beneficiarem. Ou seja, o ecossistema se beneficia de acordo com o crescimento que ele traz. E assim os usuários se sentem muito mais engajados em trazer novos clientes. O Twitter é a mesma coisa. Quanto mais pessoas entram dentro do Twitter, mais as pessoas antigas se beneficiam dela e automaticamente a plataforma ganha de todos os lados. Isso só acontece com empresas online? Não. Eu gosto de citar muito o exemplo que aconteceu décadas atrás do telefone. O telefone ele se beneficiou da distribuição por rede, porque quanto mais pessoas compravam telefones, mais as pessoas que já eram usuários se beneficiavam disso, porque eles conseguiam ter um meio de comunicação e atingir mais pessoas que eles queriam falar. Então, os próprios usuários incentivavam outras pessoas a ter telefone e, por consequência, os usuários que adquiriam esse tipo de produto, também incentivavam outros usuários. E assim, a gente tinha uma disseminação pelos próprios usuários, uma distribuição por rede. Isso é fundamental que você entenda dentro do seu negócio, porque isso pode ser uma grande ferramenta para você abrir mercado. As empresas que conseguem entender isso normalmente crescem de maneira mais rápida. A distribuição por rede é um dos grandes efeitos que aconteceram dentro do mundo e que fizeram empresas saírem de um patamar para um patamar muito mais elevado. Agora, qual é o grande ponto que a gente precisa pensar? Essas pessoas, esses usuários, só criam esse sistema por rede se eles veem um benefício. Então você precisa agregar valor para esse teu cliente, seja através de algum benefício que ele esteja buscando ou através de alguma dor que ele esteja sentindo e que você pode sanar.
E se você consegue cumprir isso, automaticamente ele reverbera, ele leva para outros clientes e usuários. E assim você consegue crescer através do seu próprio produto. E esse crescimento quase que espontâneo ajuda muito o seu negócio a crescer, porque não depende só de você agora, você consegue distribuir essa responsabilidade nos seus próprios clientes. Só que para isso, você precisa agregar valor para esses caras. Pessoal, é isso é um pouco sobre distribuição, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer tipo de comentário, pode mandar pra gente gosta de responder, muitas pessoas já estão entrando em contato, então fica à vontade. Não esquece de dar um like aqui, isso é muito importante pra gente, porque é assim que a gente consegue fazer com que essas mensagens se propaguem, o famoso efeito de rede. E também compartilhem para as pessoas que vocês acham que fazem sentido, que são empresários, que vocês acreditam que precisam escutar um pouco mais sobre isso. É isso, até a próxima e continue acompanhando a gente, porque a gente vai ter mais vídeos dentro dessa playlist de crescimento. Até a próxima!